onde está o seu olhar. Você já parou para analisar sobre isso? Para o que você tem olhado? Olhe para a coisa certa. O seu olhar está alinhado àquilo que Deus tem para você? Quanto mais nós nos envolvemos com o Senhor, mais nós nos conhecemos também. Mais a gente volta os olhos para as coisas certas. Olá, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. Eu sou Murilo e eu quero conversar com você a respeito de onde está o seu olhar. Você já parou para analisar sobre isso? Para o que você tem olhado? Quais são o que é aquilo que você tem tirado, às vezes, os seus olhos de coisas certas e tem colocado em coisas erradas, perdendo energia com coisas irrelevantes? Presta atenção nessa passagem, olha aqui, ó. Salmo 73. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Olha só, esse salmo aqui ele é muito interessante, que mostra um homem, o Asaf, que ele estava olhando, ele estava distraído, ele começou a olhar para a vida do ímpio e começou a achar que na vida do outro era mais fácil, que a vida dele que era mais difícil. Você já se viu falando assim? Você já viu pensando assim? Que a vida do outro era mais fácil? Porque é o que a gente já falou, né? Tudo que eu foco, ele vai expandir. Então, se eu paro de olhar para a minha vida, se eu paro de cuidar das minhas questões, paro de trabalhar os meus pontos e começo a olhar para o outro, o que fala aí fora? Eu começo a achar a grama do vizinho mais verdinha, mais bem cuidada, eu começo a olhar para a vida do outro, eu começo a achar que o outro tem muito mais sucesso, eu começo a olhar para os resultados do outro sem saber também o que ele tem feito, né? E fico só falando que por outro foi mais fácil, sabe? A gente vai perdendo muitas oportunidades de crescer porque a gente só fica lá olhando, comparando e não fazendo nada. Aí começa a olhar para o casamento, começa a olhar para o corpo do outro, para a mulher do outro, para o marido do outro, para a imagem do outro. Onde isso vai nos levar? Com certeza não vai nos levar a resolver o problema. Pelo contrário, isso só vai nos levar a perpetuar e piorar os problemas. Então nós vemos, naquela passagem de Isaías, por exemplo, onde ele está no santuário, ele entra no santuário e ele se dá conta do tipo de pessoa que ele era, que ele estava falando para as pessoas, corrigindo as pessoas, exortando as pessoas, mas quando Isaías entrou na presença do Senhor, ele viu quanta coisa errada que ele tinha na vida dele. Então muitas vezes está faltando isso, está faltando nós nos envolvermos mais com Deus, porque quanto mais nós nos envolvemos com o Senhor, mais nós nos conhecemos também. Mas a gente volta os olhos para as coisas certas. Eu venho, cuido da minha família, eu cuido da minha vida, eu cuido do meu casamento, eu cuido da minha área profissional, do meu intelecto, né? Porque se eu acho que o outro está tendo resultado, o que ele está fazendo? Né? Então eu também tenho que fazer a minha parte. Então eu tenho foco, eu trabalho a disciplina, eu trabalho a minha vida espiritual correta, porque se eu não entrar no santuário, se eu não buscar a Deus de verdade, tudo vai ser em vão. Então nós precisamos analisar tudo isso. Ninguém fará o que eu devo fazer. Deus não fará o que eu tenho que fazer. Se eu não me posicionar, quem vai se posicionar? Se eu não fizer a minha parte, quem é que vai fazer? Então, como nós vemos aqui, ó, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Então cuidado para não tropeçar. Será que você é uma pessoa que vive insatisfeita? Que vive apresentando problemas, vive reclamando das pessoas, reclamando da sua vida? O que reclamação te trouxe de bom até hoje? O que essas reclamações te conduziram a uma grande vida? Nunca vai conduzir. Nada vai mudar. Para melhor, pelo menos, nunca vai mudar. Pode mudar para pior. E vai.
Então, será que você é uma pessoa que vive insatisfeita? Porque quando a gente vive insatisfeito, a gente faz isso, ó, fala que o pro outro é mais fácil, que a vida do outro ele não tem problema, e a gente vai se perdendo. Então, quando eu conheço a Deus com intimidade, eu não fico mais sentindo falta das coisas. Eu precisava ter isso, eu precisava ter aquilo. Não, a gente fica realizado. Nós nos realizamos em Deus. Tem até uma passagem de Eliseu, onde ele está lá com a sunamita, em que ele pergunta, né, você quer que eu fale com o rei, que eu te ajude de alguma forma, que você tem ajudado tanto, né, aqui a gente, o nosso ministério e tal. E ela falou que, não, eu estou bem com o meu povo, eu estou bem aqui, eu estou satisfeita, eu estou feliz. Então era uma mulher feliz porque tudo que ela fazia era em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus. Então tudo que ela tinha, ela investia. Ela abençoava o Eliseu, ela ajudava no ministério de Eliseu. Então, apesar de todas as circunstâncias que a gente vive, o destino que Deus nos conduz é para um destino glorioso. Então, enquanto eu não colocar força para alcançar, para mudar aquilo que precisa ser mudado, mudar essas situações, parar de reclamar, parar de criticar, renovar a minha mente, fazer a metanoia, eu nunca vou viver essa vida gloriosa. Por quê? Porque o meu olhar, o meu foco está nas coisas erradas. Então, como nós falamos agora há pouco, entra no santuário, entra na presença do Senhor. Vai conhecer a Deus, aí você vai se conhecer ainda mais. Do contrário, nada vai fazer sentido. Então nós precisamos nos posicionar nesse sentido, como homens de Deus, que perseguem a Deus. Porque Deus sabe das nossas necessidades, mas Ele também não vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu sempre gosto de lembrar daquela passagem de Lázaro, em que o Senhor manda tirar a pedra. E Ele não ia fazer. Todo mundo ali podia tirar a pedra, mas só Jesus podia ressuscitar aquele homem. Então o que Deus vai fazer, eu não consigo fazer. Mas o que eu posso fazer, Deus também não vai fazer. Então Ele vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha parte. Então vamos nos posicionar, vamos olhar para as coisas com o olhar certo. Não vamos fazer como o Asaf aqui, ó, quase tropeçou. Por quê? Porque ele ficou com inveja das pessoas. Ele ficou se comparando com as outras pessoas. E eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu posso ver o que o outro tem feito e ver os pontos positivos e tentar modelar aquilo de alguma forma. Mas eu tenho que olhar para a minha vida. Quem você foi ontem? E se compara com hoje. É isso que eu tenho que fazer. Eu não me comparo com fulano, eu me comparo comigo mesmo. Quem eu fui ontem, quanto eu cresci, quanto eu evoluí, quanto eu amadureci, quanto eu estou buscando a coisa certa, olhando para a coisa certa, focando na coisa certa, porque o que o foco expande. Então eu estou focando na coisa certa para que aquilo expanda, ou estou olhando para as situações e deixando elas maiores do que Deus, e não vendo as coisas boas na minha vida, e olhando para a grama do vizinho, para a vida do vizinho, para os resultados do vizinho, e não perseguido a grande vida que o Senhor me promete. Então, olhe para a coisa certa. O seu olhar está alinhado àquilo que Deus tem para você? Então, analise isso, em nome de Jesus. Ok? Se você gostou, deixa aqui um comentário, dá o seu like, esteja inscrito no canal e mande para mais pessoas, em nome de Jesus. Ok? Guarda isso. Homens de verdade mudam o mundo. Então, faça a sua parte, mude na sua mente, mude a sua família, mude quem está perto de você, através do seu exemplo, em nome de Jesus. Ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.